Dando continuidade ao nosso projeto, a gente vai agora implementar uma tela de login, uma activity de login, para que o usuário precise colocar o seu usuário e sua senha. Por enquanto ela não vai ter muita funcionalidade porque a gente nem tem esses campos, nenhuma tabela dentro do nosso banco de dados, mas já vamos implementar para já deixar isso pronto. Então aqui clica o botão direito no pacote do nosso projeto, New Activity, vamos pegar uma Empty Activity. Essa Empty Activity vamos chamá-la de Login Activity. Ela é a activity que starta a nossa aplicação, então ela é a primeira que é... Quando a gente roda a nossa aplicação, é a primeira que vai abrir, então ela vai ser uma launcher. E aí eu dou um Finish. Aqui está o arquivo .java e aqui está o XML. Aqui dentro do XML eu vou pegar e mudar o layout dela para o Linear Layout. Colocar aqui a orientação vertical para um componente ficar abaixo do outro. E aqui no modo texto... Aqui no modo texto eu vou pegar, dentro aqui do Linear Layout, criar então os campinhos e um botão. Um campinho de login e outro campinho de senha e mais um botão. Muito bem, criado os campos, criado o botão, eu ainda vou colocar aqui esse campo aqui da senha, ele é um campo de login. Então aqui eu coloco a propriedade input type, e aí eu coloco que ele é um password. É text password. Aí eu posso aceitar tanto números quanto letras, né? Muito bem. Observem que eu dei um ID para a senha, para o usuário e também para o botão, porque esses carinhas é o que eu vou utilizar para fazer teste e até para entrar dentro do nosso sistema. Agora vamos voltar ao nosso código. Aqui no código eu declaro aqueles componentes que eu coloquei lá no XML. Então eu coloquei dois edit text era edt usuário, edt senha, e além disso tinha um botão btn entrar. Vamos declarar aqui também o informações app. Primeiro passo, então, eu tenho que aqui associar os componentes, né? Para que eu saiba, né, para que o Android saiba que este componente que eu declarei aqui é o mesmo que tem lá naquele XML. Então, edt. Não devo ter nomeado ele como... Ah, coloquei o S minúsculo. Vou lá colocar o S maiúsculo dentro do XML. edt senha. Aí. Associar também o botão. Agora, além disso, eu preciso pegar o contexto. O pegar o contexto nada mais é do que informar o application, pegar o application que é passado, né? Então, o meu info app recebe get application context. Eu preciso ainda fazer a conversão aqui. Pronto. Essa tela, como ela é a minha primeira tela, essa activity é a minha primeira activity que inicia quando eu inicio a minha aplicação Android, o que eu posso fazer aqui já, né, quando cria essa activity, é criar conexão. É conectar com o servidor socket. Então, é isso que eu vou fazer. Só que aqui, diferentemente da aplicação que a gente implementou em Java, aqui qualquer coisa que a gente faça e que a gente precisa se comunicar com um servidor ou comunicar pela internet, a gente precisa rodar isso dentro de uma thread. Tá? Então aqui eu vou criar uma conexão controller e vou rodar isso dentro de uma thread. O método, eu vou sobrescrever um método aqui dentro, que é o método run. Vou tirar esse super.run e aqui sim eu vou então dentro desse método run colocar o que eu quero fazer dentro dessa thread, né? Então eu quero criar um conexão controller. O meu conexão controller ele exige o informações app como parâmetro e vou então chamar o método
que é o método que conecta no nosso servidor socket. Depois que eu declarei então essa thread aqui, eu tenho que iniciar ela, thread.start. Com isso, quando a minha aplicação inicia, ele faz a associação de componentes, ele pega o contexto, ele declara essa thread aqui, e aqui ele starta essa thread. Então, quando ele startar essa thread, ele vai criar um connection controller e vai então conectar lá no nosso servidor socket, que é o que a gente tem dentro desse código aqui. Só que para isso funcionar, a gente precisa ter uma permissão. Então a gente precisa adicionar uma permissão dentro do nosso arquivo de manifesto. Então a gente pode adicionar essa permissão antes ou depois aqui do application, né? Desde que seja fora. E essa permissão a gente declara como uses permission. E aqui a gente procura pela name internet. Com isso a gente vai ter permissão de acessar o nosso servidor socket. Como ela é a primeira tela que roda, então vamos testar se isso aqui está conectando o nosso servidor socket. Então eu vou abrir o servidor socket lá. Vou rodar ele. Está esperando conexões. Vamos agora rodar a nossa aplicação aqui dentro de um emulador. Vamos ver aqui dentro do run aqui não apontou nenhum erro. Dentro do nosso logcat, isso aqui deve ser só um erro de conexão com a internet mesmo. Vamos lá ver na nossa aplicação do servidor. Na nossa aplicação servidor, então um novo cliente conectou, então a nossa conexão com o socket deu certo. Como próxima etapa aí para a nossa aplicação, vamos implementar esse botãozinho entrar e vamos abrir uma segunda tela, que é aquela tela que vai mostrar a nossa lista. Então, o que eu vou fazer lá dentro da aplicação do Android, eu vou criar mais uma activity, clico o botão direito ali no pacote, New Activity, essa eu vou criar uma Basic, vou deixar como Main Activity, o Hierarchical Parent dela é a Login, né? Quando clica nesse botãozinho voltar aqui, ele vai voltar para a tela de login novamente. Ela não é uma launcher, então deixa desmarcado, porque launcher é a de login, e finish. Vamos deixar criando por enquanto, a gente vai só abrir ela, a gente não vai fazer nada com ela ainda. Então, aqui vamos implementar o clique do nosso botão entrar, né? Que a gente tem que fazer a implementação dele. Aqui pode ser depois da thread, ou antes. Eu vou declarar. Então, vamos declarar um evento lá para o botão entrar. Então, set on click listener, clique entrar. Ele ainda vai apontar erro porque eu tenho que declarar esse evento aqui, né? Então, fora aqui do create, né? Depois dessa chave que fecha o onCreate, eu posso declarar esse evento, né? Então, é view.onClickListener, o nome do evento que é clique entrar, igual a new view.onClickListener, só apertar um enter e ele já cria a estrutura aqui para a gente conseguir declarar o nosso código, né? Para conseguir chamar a tela. Então aqui eu não vou fazer teste de usuário, eu simplesmente vou abrir, tá? Até porque a gente não tem funcionalidade nenhuma. Então o que eu vou fazer aqui, abrir a telinha lá, né? Então intent it new igual aqui. Intent get application context. Quem que eu vou abrir? Eu vou abrir a main activity.class it.startActivity passando it. Vamos rodar a nossa aplicação. Lá no servidor vai ter que aparecer que um cliente 2 fez a conexão. E aqui o nosso botão entrar já tem que ter uma funcionalidade. Então clico no botão entrar, ele abre a nossa segunda tela. Né? Se a gente volta, ele volta para a tela do entrar. Então aqui vamos ver dentro do nosso servidor. É o cliente 2, quando desconecta, a gente ainda não fez uma forma de desconexão segura, né? Então ele aponta um erro porque ele perdeu a conexão e toda vez que eu volto ali para a tela de login, ele acaba fazendo uma nova conexão, né? Porque toda vez que eu volto para a tela de login, o que acontece é que ele pega e executa aquele código de conexão novamente, né? Então aqui
esse código aqui do onCreate, toda vez que ele entra na tela, ele é executado. Até o próximo vídeo.